A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Rosana Ferreira. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como é que está você neste dia, neste momento da sua vida? Eu espero, desejo do fundo da minha alma que você esteja em perfeita vitória, que você esteja bem, realizada, realizado, que você esteja em paz, que você tenha a dignidade de perceber que você estará melhor sempre quando você colocar Deus em primeiro lugar. Então, bem-aja pela sua vida, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pelo seu investimento nesse programa. Nós temos certeza que o Senhor tem usado a programação da Igreja Evangélica Cristo Vive para mudar, para fazer com que você seja uma melhor pessoa. Eu tenho certeza que o Senhor já tem realizado grandes coisas na sua vida. E nós estamos trabalhando no nosso ministério uma série sobre família. E o nosso apóstolo Miguel Ângelo tem pregado sobre o domínio próprio dentro da família. O que é o domínio próprio, né? Domínio próprio está dito na palavra, né? A expressão. É você saber dominar, sabe? Você conseguir se autodominar. Não é fácil, às vezes, não. Quando tem aquelas reuniões de família, aquelas relações que não são bem trabalhadas, parecem que há fagulhas, né? Que saem fagulhas em alguns relacionamentos. Às vezes no trabalho, parecem que tem pessoas que têm o ministério de criar atritos, né? Confusões. Por quê? Porque não tem domínio próprio. Você saber dominar o seu ego, o seu caráter, você saber dominar a sua exacerbação enquanto pessoa, você começar a entender que você não é o centro das atenções, você não é a pessoa mais importante do mundo, você pode ser uma das, mas você não é a mais importante, porque às vezes nós não nos damos conta disso. Nós começamos a invadir o espaço dos outros, nós começamos a nos portar como se fôssemos absolutos em tudo. Não é assim. Cada ser humano é ímpar. Cada pessoa tem a sua história. E quando você não tem domínio próprio, você se expõe. Você se torna rotulado. Tem pessoas que fazem bullying com você. É verdade. Chegou aquela pessoa. Na conversa é ela que fala. Ela tem que estar certa sempre. Olha, nos negócios, nos projetos, o dele é sempre melhor. Enfim. Às vezes uma esposa que não tem domínio próprio, que agride verbalmente aos filhos, ao marido, às vezes o marido que não tem domínio próprio, que desmerece a mulher, desmerece a esposa, desmerece a mãe, o pai, filhos que não têm domínio próprio, que não sabem avaliar, nem têm princípios às vezes de educação, que tudo há um tempo. Que as coisas que os pais falam podem parecer chatas, difíceis, mas que são necessárias. Há de haver tempo para se ensinar e tempo para se absorver o que foi ensinado. Quantas pessoas hoje em dia, já adultas, não têm domínio próprio porque nunca viram dentro dos seus lares o domínio próprio? Sabe aquela pessoa que todas as vezes que é, digamos assim, instigada, ela cai na pilha? Não é isso que os jovens falam, né? Cai na pilha. Você arma uma situação e toda vez a pessoa cai naquela situação. Às vezes é uma pessoa que sabe que falando determinada coisa, tira o seu eixo, né? Tira o seu foco. Mas quando você tem domínio próprio, você aprende e você entende que, sabe, não vale a pena. Eu prefiro ter paz, estar certo, ter paz, do que ter razão. Então eu não quero brigar com ninguém, eu não vou brigar por mais que seja instigado. Olha, tem alguém falando da minha cor, do meu credo, da minha raça, fazendo discriminação com o lugar que eu moro, ou com as coisas que eu falo. Olha, você tem domínio próprio? Deixa eu falar. Ah, mas você está incentivando, Bispa Rosana, que nós sejamos pessoas frouxas? Não, porque levar desaforo para casa,
Amados, você leva o que para casa? Compras, projetos, você se leva para casa? Leva o seu carro, conduz? A Bíblia diz que nós temos que observar os espíritos e reter o que é bom. O que não é, deixa para lá. É o princípio do domínio próprio, sabe? Você se autodominar, você vai ver quantas coisas você vai ganhar com isso. Você sabe o que a Bíblia diz de quem não tem domínio próprio? Abre sua Bíblia em Provérbios 25, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 25, 28. Vamos à palavra para nós entendermos o que Deus tem para falar, né? Diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, é o homem que não tem domínio próprio. Olha que maravilha! Que ensinamento! Como assim, bispo? Como cidade derribada. Antigamente, as cidades, elas eram construídas e à sua volta, né, nós vemos isso nos castelos, à sua volta eram construídos muros de proteção. O domínio próprio é um muro de proteção à sua vida. Olha que interessante. Porque se diz, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio, que significa dizer o quê? Que está exposto. É uma cidade que não tem proteção, é uma vida que não tem proteção, é uma emoção que não tem proteção. Por quê? Por que você não tem domínio próprio? Não tenho domínio próprio porque eu sou colérico sanguíneo, ou eu sou fleumático, eu sou melancólico. Não. O domínio próprio é uma das características do fruto do Espírito Santo de Deus. Então, todos aqueles que são filhos de Deus, que são cristãos, têm domínio próprio. Até quem não é, deverá ter domínio próprio. Porque dentro do domínio próprio vem o princípio da ética, vem o princípio da respeitabilidade, vem diversos princípios. Sabe? Você quando ganha uma freada no trânsito e você tem domínio próprio, você começa a analisar, meu Deus, essa pessoa deve estar cheia de problemas. Esta semana, eu li uma matéria que no estado, um dos estados dos Estados Unidos, um homem estava com uma Rolote, um carro, uma casa-carro, né? Um trailer, e estava fazendo uma direção muito confusa, muito defensiva, fazendo zigue-zagues com o marido e a esposa. E uma família do lado emparelhou e chamou a atenção. Olha, você não pode fazer isso. E ele falou, eu posso fazer o que eu quiser porque eu pago os meus impostos. E esse outro senhor, que estava com uma esposa e 2 filhos, disse, olha, eu vou seguir você até a sua casa. E quando chegar na sua casa, eu vou referir, vou no tribunal, enfim, tomar as leis lá daquele estado americano. E assim aconteceu. Ambos ligaram para o 911 e um dizendo, olha, eu tenho um homem me seguindo, e outro dizia, olha, tem um homem se portando mal no trânsito, cortando todo mundo, fazendo zigue-zague, isso é um absurdo, eu estou indo atrás dele, eu queria que a polícia fosse, enfim. Quando chegaram próximo à casa desse homem que estava com esse trailer, esse homem saiu, estava com uma arma carregada e deu 5 tiros neste outro homem, pai de família. 3 deles pelas costas. Chegou até o carro, mandou sair a esposa e os filhos e ficou apontando arma para 2 crianças e uma mulher. Para onde foi o domínio próprio? Obviamente, ele foi preso, né, como homicídio doloso, porque ele teve o dolo, ele quis fazer aquilo, ele não estava sob entorpecente nem nada. Qual foi o domínio próprio desses 2 homens? Se há uma polícia, se há justiça, ligue. Ah, mas a justiça desse país não funciona. Se cada um se omitir, nada funciona. Nós devemos, como cidadãos que somos, fazer a nossa parte. Esse homem poderia apenas ter denunciado e dito, olha, ele não precisaria dizer para o outro, olha, você não sabe quem é a pessoa que está ali do lado.
E um pai de família foi morto porque este outro indivíduo, zero de domínio próprio. Se ele já havia chamado a polícia, se o homem estava desarmado, para que pegar uma arma e dar 5 tiros, dos quais 3 foram pelas costas, segundo a autópsia da polícia? Nossa, bispa, que horror, horror mesmo. Eu fiquei horrorizada quando li essa matéria. Mas isso acontece o tempo todo, no mundo inteiro. Não é no Brasil, que é violento, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Às vezes não é morte física, às vezes é morte de relações. Porque as pessoas, elas não dominam a língua. As pessoas falam demais. As pessoas se expõem. As pessoas se invadem, as pessoas invadem a privacidade alheia por falta de domínio próprio. Isso cria N confusões, inúmeras confusões. Então, nesta hora que você está me ouvindo, avalia como é que estão as suas relações aí, como é que está o seu domínio próprio. Ah, bispo, eu não me domino, não. Se eu tiver que meter a mão, eu meto a mão na cara de quem quer que seja. Eu falo uma meia dúzia de palavrões. Que horror! Sério que você faz isso? Não faz. Não seja uma pessoa destemperada. Seja uma pessoa crente. Seja uma pessoa legítima, verdadeira. Seja uma pessoa boa. Você sabe por quê? Porque aquilo que nós falamos expõe o nosso caráter. A Bíblia diz que o homem fala daquilo que está cheio o quê? O que está cheio? O coração. Se o seu coração está cheio de coisas boas, você vai falar coisas boas. Ai, mas às vezes dá vontade, assim, de vociferar em cima de alguém, dá vontade para todo mundo. Mas às vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Sabe? Há coisas que não valem a pena. Não vale a pena você se destemperar. Porque para reverter as situações criadas, às vezes, por uma falta de domínio próprio, são dificílimas. Sabia disso? Quantas vezes você, dentro do seu lar, no seu ambiente de trabalho, você fala o que quer. E há um ditado que diz que quem fala o que quer, ouve o que não quer. É aquela cidade que não tem muros, derribada. Diz que a pessoa que não tem domínio próprio, ela não está de pé, ela está derribada, ela está para baixo. Então, nesta hora, eu espero que você esteja refletindo sobre isso. Em Provérbios 26:4, vamos um pouquinho abaixo. Diz assim, diz a palavra do Senhor em Provérbios 26:4, não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. O que quer dizer com isso? Sabe uma pessoa que é agressiva? A pessoa que é agressiva, quando ela vem para você, como eu falei ainda há pouco, né, vociferando coisas e tudo, às vezes as pessoas não estão bem com elas mesmas e jogam em cima de outras que não tem nem nada a ver com as situações. Se você vai responder a esta pessoa, diz que você se torna igual a ela. Então o que eu faço? Controle as suas emoções. Sabe? Seja temperante. Quando alguém chegar destemperado, quando alguém chegar falando pelos cotovelos, agredindo, domine as suas emoções. Controle a sua raiva, a sua ira. Entrega para Deus. Fala, Senhor, eu estou quase entrando na carne, né? Diz assim, né? Deixando de ser espiritual, deixando de ser cristão. Eu estou quase fazendo um barraco aqui com essas palafitas que me sobraram. Não faça isso. Seja uma pessoa mansa. O domínio próprio combina com a mansidão. O domínio próprio combina com aquela pessoa que, e quando se vê surpreendida por uma determinada situação, antes de tomar atitudes equivocadas, analisa, pensa no que vai acontecer se tomar determinadas situações, se tomar determinadas atitudes. Sabe, se você optar por determinadas colocações equivocadas, porque tudo na nossa vida tem uma resposta. Todas as perguntas têm respostas. E quando você pergunta sem domínio próprio, você
está assim potencializado ou potencialmente alvo, você se torna um alvo a receber respostas sem domínio próprio. Quantas vezes uma pessoa julga equivocadamente a outra? Nunca vi você, mas eu não gosto de você. Né? Como dizem algumas pessoas, eu não gosto da Bispa Rosana porque ela tem uma cara de fútil, ela tem assim, nem me conhecem. Não tem domínio próprio, porque me julgam a mim. Sabe por quê? Porque aquilo que nós expomos é o espelho da nossa alma. Então talvez essa pessoa seja assim. Então ela acha que as outras pessoas também são assim. Domínio próprio. É um exercício diário? Sim, é um exercício diário. Temos que fazer? Sim, se queremos ser pessoas felizes, pessoas bem-sucedidas em todas as áreas da sociedade, devemos ter domínio próprio. Domínio próprio até na hora de educar os filhos, porque tem pessoas que estão às vezes mal com seu cônjuge e descontam em cima dos seus filhos. Tem pessoas que são ótimos maridos, ótimas esposas e não são bons pais nem boas mães. Tem pessoas que são bons pais e boas mães e não são bons maridos e boas esposas. É do ser humano. Mas quando nós temos domínio próprio, nós podemos harmonizar a vida. Nós podemos ser um bom patrão, um bom empregado. Nós podemos ser e ter empatia. Não é isso que nós temos aprendido aqui todos os dias, nesses momentos nossos, nessas nossas tertúlias? Não seja uma cidade sem muros. Não seja uma pessoa que as coisas entram sobre você e você desmorona. Tenha domínio próprio, porque o domínio próprio é a proteção que você precisa em todas as áreas da sua vida. Vamos adiante? Abra sua Bíblia em Provérbios 13. Vamos voltar aqui um pouquinho atrás. Provérbios 13, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: o que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Uau! Que interessante. A palavra do Senhor também diz que a tagarelice, quem fala demais, é como se fossem espadas afiadas que vão cortando. Falta de domínio próprio. Veja a palavra de Provérbios, veja o que Salomão está dizendo aqui. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Quantas pessoas têm as suas vidas emocionais, as suas vidas sociais, as suas vidas financeiras, no trabalho, na casa, arruinadas por causa da boca. Não é dos lábios pintados com os batons da moda, mate, né, os nudes da vida. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que sai dos seus lábios. Aquilo que vem de dentro de você. A ruína, a palavra acabou de dizer isso. Provérbios de Salomão 13:3. Não arruine a sua vida. Nós falamos da cidade arruinada por falta de proteção e o domínio próprio, ele te dá essa proteção. Antes de você, talvez amanhã ou daqui a pouco, você está me ouvindo, você pediu, eu não sei o que fazer, eu vou fazer e acontecer. E Deus está dizendo, domínio próprio. Domina os ânimos, domina o caráter, domina a necessidade de tagarelar. Há uma pesquisa que diz que as mulheres falam cerca de 20 mil palavras por dia. Não, os homens, peço desculpas, os homens falam cerca de 20 mil palavras por dia e as mulheres 30 mil. Uma diferença, né? Que horror. Vamos falar menos em mulherada, porque a Bíblia diz que o homem peca no muito falar. Não tem o que falar? Fecha a boca, ouve mais. Nós temos 2 orelhas, não é só para botar brincos, não. Nós temos uma boca, então fala menos e ouve mais. Às vezes, é só o que você precisa, domínio próprio. Você entendeu? Assim é a vida. A vida não é fácil para ninguém. Todo mundo tem seus problemas, suas dificuldades, suas necessidades, seus anseios, as suas faltas. Mas o que nos traz harmonia de vida,
o que nos traz desejo de viver, vontade de acertar, é porque nós sabemos que pertencemos a Jesus. Esse Deus que nos ensina, através do seu amor, a ter domínio próprio. E aí, o que é que você vai fazer da sua vida? Vai continuar assim, agindo no ímpeto? Fazendo porque todo mundo faz? Ou você vai se focar e agir com domínio próprio? Você sabe, todos nós sabemos o que precisamos dominar no nosso gênio, na nossa índole, nas nossas volúpias. Todos nós sabemos, tem que dominar. Tem pessoas, e uma vez eu estava lendo um conto desses que a gente recebe às vezes pelas newsletters, né? Que dizia, um homem dizendo assim, todos os dias eu tenho 3 animais para domar. É um tigre, é um leão, digamos assim, um felino qualquer. Tenho que domar esses 3 animais. Uma doninha, ou um guepardo, um leopardo. Pronto, peguem 3 animais selvagens. Todos os dias eu tenho esses animais para dominar. Mas como assim? Que animais são esses? Minha língua, o meu desejo humano, a minha carne. Então, você, assim, quando você domina, quando você adestra um animal, você está dominando aquele animal, aquela situação. Quantas pessoas adestram a vida dos outros e a sua vida não tem adestramento nenhum? Quantas vezes a pessoa quer que os filhos não mintam e é o mais mentiroso de todos, ou mais mentirosa de todos? Quantas vezes na empresa a pessoa cobra, o seu chefe, às vezes cobra de você, mas ele não faz? Domine, tenha domínio próprio, faça a sua parte. Faça, haja normalmente, haja legalmente, seja uma pessoa verdadeira, porque Deus vai te honrar. Não seja insensato, porque quem não tem domínio próprio é como uma cidade arruinada, sem muros, sem defesa. Então, nesta hora, eu espero que você esteja refletindo. Comece a erguer a sua cidade. Comece a botar os tijolos, comece a botar as ligas. A construção civil evoluiu muito, né? Hoje em dia, você tem um prédio em pouquíssimo tempo. Então, faça isso na sua vida. Como? Com domínio próprio. Porque se você, com a sua língua, você pode destruir, arruinar, comece pela língua. Fala menos, ouve mais, aprende, não julga, fala coisas boas. A Bíblia diz que palavras doces são medicina para os ossos. Mas tem gente que por falta de domínio próprio já matou muita gente sem arma, porque as palavras às vezes são verdadeiras AK-47, né? K-47. Não entendo de armas. A minha arma é a Bíblia Sagrada. Mas não pegue arma branca, punhal, não pegue nada disso. Domine o seu ímpeto de querer sempre. Não. Seja cristão verdadeiro. Seja uma pessoa que domina sua vida, suas emoções, sua casa, seu local de trabalho. Seja uma pessoa melhor, em nome de Jesus. Em meu nome pessoal, em nome do meu amado e querido marido apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo que a sua casa, que a sua vida seja edificada, que seus muros sejam bem fundamentados com a palavra de Deus, com essa graça maravilhosa, para que você nunca viva uma vida arruinada. Graça e paz, em nome de Jesus. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Você que recorda esse hino, cante conosco, diga assim: assentado no trono de Deus, o Cordeiro reinando está.
justiça e domínio nas mãos, coroado de glória e louvor. Diante dele se dobram os reis e se prostram para o adorar. Nem aos anjos que o cercam louvando se permite sua face olhar. Os tesouros do mundo, os tesouros não expressam valor, e a grandeza do céu é incapaz de conter. Nem o brilho do sol pode se comparar com a glória do trono de Deus. Os tesouros do mundo não expressam valor, e a grandeza do céu é incapaz de conter. Nem o brilho do sol pode se comparar com a glória do trono de Deus. Santo, santo és, Senhor Jesus, Jesus, Jesus. Vamos cantar mais uma vez, diga: assentado, assentado no trono de Deus, o Cordeiro reinando está. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.